Enquanto servia uma mesa de investidores em um restaurante de luxo, a mulher ficou paralisada quando ela percebeu que o milionário era seu marido que morreu há 10 anos. Ela se aproximou e o despertador tocou às 5:30 da manhã, como todos os dias há 10 anos. Isabela Santos esticou o braço para desligá-lo antes que acordasse os gêmeos. Um movimento tão automático quanto respirar. O apartamento de 2 quartos no Maier ainda estava mergulhado na escuridão típica do inverno carioca. Mas ela já sabia de cor cada móvel, cada degrau que rangiam no corredor, na cozinha minúscula. Ligou o fogo baixo para esquentar o café, enquanto esperava a água ferver. Observou pela janela o movimento ainda tímido da rua. Alguns vizinhos já saíam para trabalhar, rostos cansados iluminados pela luz amarelada dos postes. Era dezembro, mas o calor do rio não dava trégua nem de madrugada. "Good morning, mamãe." Lucas apareceu na porta da cozinha, os cabelos castanhos em pé, ainda de pijama do Homem-Aranha. "Bom dia, meu amor." Isabela sorriu, aquecida pela alegria matinal do filho. "Você sabe que não precisa falar inglês comigo, né? Mas a tia Conceição disse que se eu treinar todo dia, vou conseguir uma bolsa de estudos igual ao Pedrinho da escola." Isabela sentiu aquela pontada familiar no peito. Dona Conceição sempre enchendo a cabeça dos meninos com sonhos grandes. Sonhos que ela mal conseguia pagar. Não que fosse ruim sonhar, mas às vezes doía saber que não podia dar para os filhos nem metade do que eles mereciam. "Cadê o Mateus?" perguntou, servindo o café com leite. Ainda dormindo, ele ficou acordado até tarde fazendo a lição de matemática. Mateus era assim, perfeccionista como o pai. Lucas, mais descontraído. Herdara o jeito fácil de fazer amigos que ela tinha na juventude, antes de tudo desabar. Às 6:40, saiu de casa depois de deixar os meninos com Dona Conceição. A vizinha de 67 anos era um anjo disfarçado de pessoa comum. Viúva havia 15 anos, sem filhos próprios. Adotara a Isabela e os gêmeos como família. "Vai com Deus, minha filha", disse Conceição, como sempre, segurando o rosto de Isabela entre as mãos. "E lembra, você é mais forte do que imagina." O ônibus estava lotado, como de costume. Isabela se espremeu entre um rapaz que cheirava a desodorante barato e uma mulher que falava alto no celular sobre os problemas do marido. 30 minutos depois, desceu na Zona Sul, onde outro mundo a esperava. O restaurante Jardins Tropicais ficava numa das ruas mais chiques de Ipanema. Do lado de fora, palmeiras imperiais e jardins bem cuidados davam as boas-vindas à clientela seleta. Por dentro, lustres de cristal, móveis de madeira nobre e uma vista deslumbrante para a praia criavam o ambiente perfeito para quem tinha dinheiro de sobra. "Isabela, você vai ficar na área VIP hoje", avisou Marcelo, o gerente, assim que ela chegou. "Temos uma reunião importante de investidores internacionais." Capricha no sorriso e na postura, ela assentiu, amarrando o avental sobre o uniforme preto. 10 anos trabalhando no mesmo lugar. Subindo devagar na hierarquia dos garçons, conhecia cada prato do cardápio, cada vinho da adega, cada maneirismo dos clientes ricos. Era invisível para eles. Apenas mais uma peça da decoração sofisticada. A tarde correu normal. Serviu almoços de R$300. Ouviu conversas sobre investimentos de milhões como se fossem centavos. Sorriu educadamente para piadas sem graça de homens engravatados. Às 7 da noite, quando o movimento diminuía, Marcelo a chamou novamente. "A mesa 15 é especial. São investidores do setor imobiliário. Fecharam um negócio milionário hoje. Eles vão querer champanhe francês. Aquele cristal que custa mais que o seu salário." Ele riu da própria piada. "Vai lá. E lembra, discrição total." Isabela balançou a cabeça. Pegou a bandeja com as taças de cristal e se dirigiu à mesa 15. Eram 4 homens de terno, falando baixo sobre contratos e porcentagens. Aproximou-se pela lateral, como sempre fazia, preparada para ser mais uma sombra eficiente. "Boa noite, senhores." Trouxe o champanhe cristal que solicitaram. Começou a servir pela direita, como mandava o protocolo. O primeiro homem, careca e gordo, nem levantou os olhos. O segundo, mais jovem, agradeceu com um aceno. Quando chegou ao terceiro, suas mãos começaram a tremer. Não podia ser. O perfil era o mesmo. O nariz reto, a linha da mandíbula,
até aquela pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. 10 anos não foram suficientes para apagar da memória cada detalhe daquele rosto que a assombrava nos sonhos. Com licença, cavalheiros, o homem disse, e a voz confirmou todos os seus piores medos. Preciso atender uma ligação. Ele se levantou, ajeitando o terno Armani, e foi quando os olhos dele se encontraram. Por um segundo que pareceu uma eternidade, o tempo parou. Isabela viu o reconhecimento nos olhos castanhos que conhecia tão bem. Viu o susto, o pânico. Rodrigo, sussurrou, tão baixo que nem ela mesma ouviu. Mas ele ouviu, e o nome verdadeiro ecoou no ar como um tiro. Desculpem, disse para os companheiros de mesa, a voz controlada demais para ser natural. Eduardo Silva. Prazer. Eduardo Silva. O nome soou falso. Artificial. Como tudo naquele momento surreal, a bandeja escorregou das mãos de Isabela. O som do cristal se estilhaçando no chão mármore ecoou pelo restaurante inteiro. O champanhe de R$3.000 se espalhou como uma poça dourada aos seus pés. Mas ela não conseguia tirar os olhos do homem que deveria estar morto há 10 anos. Meu Deus, Isabela! Marcelo apareceu correndo. O que houve? Eu. As palavras se recusavam a sair. Me desculpem. Senhores, vou limpar tudo. Abaixou para juntar os cacos. As mãos tremendo descontroladamente. Cada pedaço de vidro que tocava cortava suas certezas junto com seus dedos. Rodrigo. Ali. Vivo. Rico. Com outro nome. Oh, deixa que eu limpo, disse uma das garçonetes, se abaixando ao lado dela. Você tá branca como papel. Isabela se levantou cambaleando. O restaurante girava ao seu redor. As vozes dos clientes chegavam abafadas, como se ela estivesse debaixo d'água. Precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava entender se estava ficando louca ou se o impossível estava acontecendo. Preciso. Banheiro, murmurou para Marcelo, que a olhava preocupado. Correu pelos corredores do restaurante, passando pela cozinha, até chegar ao banheiro dos funcionários. Trancou a porta e se olhou no espelho, o rosto pálido, os olhos arregalados. As mãos cortadas pelos cacos parecia uma pessoa em choque, porque estava Rodrigo Silva, seu marido, o pai dos gêmeos, o homem que morrera num acidente de carro 10 anos atrás, deixando a viúva grávida de 8 meses. O homem que ela chorou, que ela enterrou numa cerimônia vazia porque o corpo nunca foi encontrado. O homem por quem ela ainda acendia uma vela todo dia 15, aniversário da morte dele, estava vivo, e chamando a si mesmo de Eduardo Silva. E rico, muito rico, a julgar pelo terno, pelo relógio, pela postura de quem não se preocupa com dinheiro há muito tempo. As lágrimas vieram todas de uma vez. 10 anos de viuvez, de luta, de noites em claro se perguntando como ia sustentar os filhos sozinha. 10 anos acreditando que era uma mulher forte, quando na verdade era apenas uma mulher abandonada que não sabia. Alguém bateu na porta. Isabela, você está bem. Era Marcelo. Só 1 minuto. Lavou o rosto. Tentou controlar a respiração. Os gêmeos. Precisava buscar os gêmeos. Precisava chegar em casa. Precisava pensar. Abriu a porta. Marcelo a esperava com cara de preocupação. Você quer ir embora mais cedo hoje? Aconteceu alguma coisa. Ela assentiu, incapaz de falar, pegou a bolsa, se despediu das colegas mecanicamente e saiu pela porta dos fundos. Não queria arriscar encontrar com ele novamente. Na rua, o ar quente do rio a atingiu como um soco. As luzes da cidade piscavam normalmente. As pessoas passavam apressadas. Tudo exatamente igual a todas as outras noites. Exceto que nada nunca mais seria igual. Porque Rodrigo Silva estava vivo. E ela não sabia se sentia mais raiva ou alívio. Isabela mal conseguiu subir no ônibus. As pernas tremiam tanto que teve que se segurar no corrimão para não cair. Escolheu um lugar no fundo, junto à janela, e ficou olhando as luzes da cidade passarem sem realmente ver nada. A mente era um turbilhão de perguntas sem resposta. Como ele podia estar vivo? Por que nunca voltou? Onde esteve todos esses anos enquanto ela ralava para sustentar os filhos? O celular tocou. Era uma mensagem de Dona Conceição. Os meninos jantaram. Lucas perguntou se você ia chegar cedo hoje.
Beijos. Os meninos. Meu Deus, os meninos. Como ela ia olhar para ele sabendo que o pai estava vivo? Como ia explicar algo que nem ela mesma entendia? Quando desceu no Meyer, suas pernas ainda estavam bambas. Caminhou devagar pela rua conhecida, tentando organizar os pensamentos. Precisava agir normal, pelo menos até descobrir o que diabos estava acontecendo. Mãe. Lucas correu para abraçá-la, assim que abriu a porta. A tia Conceição fez pudim. Que bom, amor. Sua voz saiu mais rouca que o normal. Você tá bem. Mateus a observava da mesa onde fazia lição. Você tá meio esquisita, sempre esperto. O Mateus. Igual ao pai, a semelhança doía. Só cansada do trabalho, filho. Onde tá a tia Conceição? Desceu para pegar o remédio da pressão no apartamento dela, respondeu Lucas. Disse que volta já. Isabela sentou no sofá e puxou os dois para perto. Precisava sentir o cheiro de shampoo infantil, o calor dos corpos pequenos, a realidade concreta dos filhos que eram só seus há 10 anos. Mãe, você tá chorando. Lucas tocou seu rosto com a mãozinha. Não, amor, é só saudade do papai. As palavras saíram antes que pudesse controlar. Os meninos ficaram quietos. Eles sabiam que o pai tinha morrido antes deles nascerem, mas raramente falavam sobre isso. Isabela sempre evitou o assunto. Doía demais. Você lembra dele? Perguntou Mateus. Sério, como sempre. Lembro sim. Vocês são iguaizinhos a ele. E eram mesmo. Os olhos castanhos, o formato do rosto, até os gestos. 10 anos olhando para os filhos e vendo Rodrigo todos os dias, sem saber que ele estava vivo em algum lugar. Dona Conceição voltou carregando uma sacolinha da farmácia. Bastou olhar para Isabela para saber que algo estava errado. Meninos, vão escovar os dentes. Já passou da hora de dormir. Mas mãe, vai, Lucas, e leva o Mateus. Quando ficaram sozinhas, Conceição sentou ao lado de Isabela e segurou sua mão. O que aconteceu? Minha filha. Isabela abriu a boca para contar tudo, mas as palavras emperraram na garganta. Como explicar o impossível? Como dizer que viu um fantasma sem parecer louca? Trabalho difícil hoje. Quebrei uma bandeja na frente de clientes importantes. Conceição a observou com aqueles olhos experientes que já tinham visto de tudo na vida. Não é só isso. Conheço você há 10 anos, Isabela. Alguma coisa te abalou de verdade. Isabela respirou fundo. Às vezes tenho a impressão de que vejo o Rodrigo na rua. Sei que é besteira, mas isso é normal, querida. Você amava muito ele. A gente sempre acha que vê quem perdemos por aí. Se ela soubesse que não era impressão, depois que Conceição foi embora e os meninos dormiram, Isabela ficou sentada na sala escura, olhando para as fotos da família. Havia algumas de Rodrigo sozinho, outras dos dois juntos na época do namoro. Ele sempre foi bonito, charmoso, daqueles homens que faziam as mulheres se virarem na rua. Pegou uma foto de quando descobriram a gravidez. Rodrigo a abraçava por trás, as mãos dele na barriga ainda pequena, os dois rindo. Parecia tão feliz naquela época. O que tinha dado errado? Por que ele fugiu? O som da campainha a assustou. Eram quase 11 da noite. Quem podia ser aquela hora? Espiou pelo olho mágico e o coração quase parou de novo. Rodrigo. Ele estava ali, na porta do seu apartamento, ainda de terno, mas agora com cara de quem não dormia há dias. As mãos enterradas nos bolsos, olhando para o chão, Isabela encostou as costas na porta, respirando acelerado. Ele tinha-a seguido, como descobriu onde ela morava. 1000 perguntas pipocaram na cabeça. A campainha tocou de novo, mais insistente. Isabela, eu sei que você tá aí. Preciso conversar com você. A voz, a mesma voz que sussurrava "Eu te amo" no ouvido dela. A mesma voz que prometeu ficar para sempre. A mesma voz que deveria estar silenciada para sempre num caixão que nunca existiu. Vai embora, murmurou, sabendo que ele não podia ouvir. Por favor, só 5 minutos. Deixa eu te explicar. Explicar. Como se 10 anos de abandono pudessem ser explicados em 5 minutos. Mas os meninos estavam dormindo, e ela não queria que acordassem. Abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança. Você morreu, disse simplesmente. Rodrigo levantou os olhos. Estava mais magro que antes.
algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda era o mesmo homem que ela amara com toda a força do primeiro amor. Eu posso explicar tudo, só deixa eu entrar. Não, meus filhos estão dormindo. Nossos filhos, Isabela. A correção a atingiu como um tapa. Filhos que ele nunca viu crescer, nunca levou ao médico quando doentes, nunca ajudou com lição de casa. Você não tem direito de chamá-los de seus. Você morreu. Lembra? Mortos não têm filhos. Isa, por favor, não me chama assim. A raiva começou a substituir o choque. Você perdeu o direito de me chamar de qualquer coisa quando fingiu que morreu? Rodrigo passou a mão pelo cabelo, gesto que ela conhecia bem. Ele fazia isso quando estava nervoso. Eu não tive escolha. Tinha gente querendo me matar. Se eu não tivesse fugido, todos nós estaríamos mortos hoje. Então era melhor nos abandonar e deixar a gente morrer de fome. Vocês não morreram de fome, eu. Eu sempre soube que você era forte. Sabia que ia conseguir cuidar das crianças. Isabela riu, mas não tinha humor nenhum no som. Forte. Você acha que foi força trabalhar 12 horas por dia grávida de 8 meses? Acha que foi força criar 2 bebês sozinha, sem saber se ia ter dinheiro para a fralda do mês seguinte? Eu não sabia que estava tão difícil. Claro que sabia. A voz saiu mais alta que ela queria. Ah, você me observava, não era? Por isso sabia onde eu trabalho, onde eu moro. Você assistiu a gente passar necessidade e não fez nada. Rodrigo baixou a cabeça. Eu queria voltar. Juro que queria. Mas como? Como explicar 10 anos de ausência? Não sei. Você que é especialista em mentiras, deveria ter pensado nisso antes. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Isabela podia ouvir o próprio coração batendo acelerado. Eles são iguais a mim, disse Rodrigo baixinho. São. E foi a única coisa que você deu para eles. Isabela, me dá uma chance. Deixa eu conhecer meus filhos. Deixa eu compensar tudo isso. Compensar? Ela quase gritou. Como você vai compensar 10 anos? Como vai compensar as noites que eu passei acordada me perguntando se ia conseguir pagar o aluguel? Como vai compensar as vezes que eles perguntaram por que não tinham pai igual aos amiguinhos? Eu tenho dinheiro agora. Posso dar a vocês tudo o que sempre mereceram. A gente não quer seu dinheiro. A gente queria você. Mas você escolheu fugir em vez de lutar. Rodrigo levantou a mão como se fosse tocá-la através da fresta da porta. Mas se conteve. Eu estava com medo, Isa. Muito medo. Era jovem, idiota. Achei que fugia por vocês. Você fugiu por você. E agora aparece aqui querendo ser herói. Não. Pelo menos deixa eu explicar para as crianças. Ai, não. Isabela começou a fechar a porta. Eles têm uma vida. Uma boa vida. Não vou deixar você destruir isso também. Isabela, espera. Ela fechou a porta e encostou nela novamente, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Só então percebeu que estava chorando. 10 anos sonhando com esse momento, imaginando como seria se, por um milagre, Rodrigo voltasse, mas nunca imaginou que doeria tanto quanto a morte dele, porque agora sabia que ele não tinha morrido num acidente. Ele tinha escolhido morrer para ela. Isabela não pregou o olho a noite toda. Ficou na sala, olhando pela janela, esperando que Rodrigo voltasse. Ao mesmo tempo torcia para que ele não aparecesse mais. Quando o sol nasceu, ela já estava tomando o 3º café, as mãos tremendo de cafeína e nervosismo. Mãe, você dormiu na sala. Mateus apareceu de pijama, esfregando os olhos. Não consegui dormir direito. Vai tomar banho, filho. Lucas veio logo atrás, saltitante como sempre. Hoje é sábado. Posso ficar de pijama até tarde. Pode, amor. Pelo menos alguém estava feliz. Dona Conceição chegou com pão quentinho da padaria, como fazia todo final de semana. Bastou olhar para Isabela para franzir a testa. Você não dormiu nada, né? Deu uma insônia. Fica aí com os meninos. Preciso descer no mercado. Era mentira. Só queria ar puro. Queria andar. Queria fugir dos próprios pensamentos. Estava voltando com uma sacola de compras que nem lembrava de ter feito quando o viu. Rodrigo estava encostado no carro dela. Um Gol velho que mais quebrava que andava. Na porta do prédio. De dia, sob a luz do sol, a situação ficava ainda mais surreal. Ele usava roupas casuais agora, jeans e camisa polo, mas tudo de marca, tudo caro. Até o relógio no pulso parecia custar mais que o aluguel dela. Não vai subir,
perguntou quando ela parou na frente dele. Depende do que você quer. Quero que você me escute. A verdade toda. Dessa vez, Isabela olhou para cima, para as janelas do apartamento. Podia ver a sombra de Conceição na cozinha, provavelmente fazendo panqueca para os meninos. 5 minutos. Aqui mesmo. Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar. Você lembra do Sebastião Moreira, meu sócio na construtora? Lembro. Vocês eram amigos desde a faculdade. Pois é, eu. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu peguei dinheiro da empresa. Muito dinheiro. Isabela sentiu o estômago afundar. Quanto? 800 mil reais. A sacola quase escorregou das mãos dela. 800 mil reais. Dinheiro suficiente para transformar completamente a vida deles. Por que você fez isso? Estava devendo para agiotas. Muito! Tinham me dado 1 semana para pagar, senão iam atrás de você e dos bebês. Que agiotas! Desde quando você se meteu com essa gente? Rodrigo olhou para o chão, envergonhado. Desde que a construtora começou a ir mal. Apostava em jogo online, achando que ia conseguir multiplicar o dinheiro rápido. Só afundei mais. Isabela encostou na parede do prédio. Cada revelação era pior que a anterior. Então você roubou seu melhor amigo e fingiu que morreu. Eu ia devolver. Juro. Era só até conseguir juntar o dinheiro de outro jeito. Rodrigo, faz 10 anos. 10 anos. Eu sei. No começo, pensei que seria só uns meses. Mas aí o Sebastião me procurou. Descobriu que fui eu que peguei o dinheiro. Tive que ir embora do Rio. E foi pra onde? Florianópolis. Mudei de nome. Comprei documentos falsos. Comecei pequeno, comprando lotes baratos, vendendo por mais. O dinheiro que peguei virou semente. Isabela riu amargamente. Semente, que bonito. E enquanto você plantava sua fortuna, eu catava moeda no sofá para comprar leite. Isa, eu não sabia. Mentira. Ela gritou e logo abaixou a voz. Você sabia, sim. Você me observava. Como conseguiu meu endereço. Como sabia onde eu trabalho. Rodrigo suspirou. Contratei um detetive particular. Queria ter certeza de que vocês estavam bem. Bem, Isabela quase riu. Você viu eu trabalhando que nem escrava, criando seus filhos sozinha, e achou que estava tudo bem. Eu queria voltar. Mas como aparecer do nada depois de anos? Do jeito que você tá fazendo agora. Eles ficaram em silêncio por um momento. Isabela tentava processar tudo, mas era informação demais. E o Sebastião? O que aconteceu com ele? Não sei. Depois que descobriu que fui eu, nunca mais tive notícias. Você destruiu a vida dele também, eu sei, e me arrependo todos os dias. Arrependimento não paga o que você fez, Rodrigo. Eduardo, corrigiu ele. Legalmente, eu sou Eduardo Silva agora. Para mim você é um fantasma. Rodrigo Silva morreu há 10 anos. Nesse momento, a porta do prédio se abriu e Lucas apareceu correndo. Mãe, a tia Conceição tá chamando pra... Ele parou de repente, olhando para Rodrigo. O silêncio pesou como chumbo. Lucas olhava para o homem com curiosidade infantil, sem saber que estava vendo o próprio pai. Oi, disse Rodrigo, a voz embargada. Oi, você é amigo da minha mãe. Isabela estava paralisada. Era como ver 2 tempos se encontrando. O passado que ela enterrara e o presente que construíra tijolo por tijolo. Lucas, volta lá para cima. Conseguiu dizer. Já vou subir. Mas mãe... Vai, filho. Agora. O menino obedeceu, mas continuou olhando por cima do ombro, até desaparecer na porta. Meu Deus, sussurrou Rodrigo. Ele é igualzinho. A você, eu sei. Escuto isso todo dia há 10 anos. Preciso conhecê-los, Isabela. São meus filhos. Você abriu mão desse direito quando preferiu virar outra pessoa. Posso dar a eles tudo o que você não consegue. Escola particular, viagens, faculdade nos Estados Unidos. A frase atingiu Isabela como um soco no estômago. Você acha que é sobre dinheiro? Acha que eles vão te amar porque você tem uma carteira gorda? Não é isso. É sim. Você aparece aqui depois de 10 anos achando que pode comprar o amor deles. Mas sabe de uma coisa. Eles já têm tudo o que precisam. Tem uma mãe que nunca desistiu. Tem a tia Conceição que é mais avó que muitas avós de sangue. Tem uma vida simples, mas feliz.
E eu posso fazer essa vida ficar ainda melhor. Ou pode destruir tudo, como já fez uma vez. Rodrigo deu um passo para frente. Deixa eu pelo menos explicar para eles. Deixa eu contar a verdade. Que verdade? Que o pai deles é um mentiroso que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Que o pai deles está vivo e quer conhecê-los. Isabela olhou para cima novamente. Podia ver as sombras dos meninos na janela, provavelmente tentando escutar a conversa. Eles vão fazer 1000 perguntas. Como vou explicar que você estava vivo esse tempo todo? Diz que eu estava em perigo, que não podia voltar antes. Mais mentiras. Uma mentira que protege eles. Isabela fechou os olhos. Estava cansada. Muito cansada. 10 anos carregando sozinha o peso de uma família. E agora isso. Se eu deixar você subir? Se eu deixar você conhecer eles, o que você quer em troca? Nada. Só uma chance de ser pai. Você não pode aparecer na vida deles hoje e sumir amanhã quando cansar de brincar de família. Não vou sumir. Nunca mais. Como posso confiar em você? Você já me mentiu sobre a coisa mais importante: estar vivo ou morto. Rodrigo não respondeu. Não havia resposta para isso. Isabela respirou fundo. Eles vão estranhar você. Vão fazer perguntas difíceis. E se eu perceber que você está confundindo a cabeça deles, você some da vida deles para sempre, entendeu? Entendi. E outra coisa, você pode ter mudado de nome, pode ter virado milionário, pode ter criado uma vida nova. Mas para mim, você ainda é o covarde que fugiu quando eu mais precisava. Isso nunca vai mudar. Eu entendo. Não, você não entende nada. Isabela pegou a sacola do chão. Mas vamos subir, porque por mais que eu te odeie agora, eles merecem conhecer o pai. Mesmo que seja um pai que não presta. Enquanto subiam as escadas, Isabela se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas talvez não existisse coisa certa naquela situação. Talvez existisse apenas a verdade, por mais dolorosa que fosse. E a verdade era que Rodrigo Silva, o homem que ela amara, tinha morrido há 10 anos. O que estava subindo as escadas com ela era um estranho chamado Eduardo. Dona Conceição quase derrubou a panela de panquecas quando viu Rodrigo entrar atrás de Isabela. O reconhecimento foi instantâneo. Mesmo depois de 10 anos, seus olhos se arregalaram e ela fez o sinal da cruz. Meu Deus do céu! Sussurrou. Tia Conceição. Este é... Isabela hesitou. Este é o Rodrigo. Os gêmeos pararam de assistir desenho na sala e vieram correndo para a cozinha, curiosos com a movimentação. Mãe, quem é ele? Perguntou Mateus, sempre direto. Isabela olhou para Rodrigo, que estava pálido, encarando os filhos como se estivesse vendo um milagre. As semelhanças eram gritantes. Mateus tinha o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito sério de franzir a testa. Lucas herdara o sorriso fácil e os olhos expressivos. Ele é. A voz de Isabela falhou. Ele é o papai de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar a informação. Mateus cruzou os braços, desconfiado. Mas o papai morreu, disse Lucas inocente. Eu não morri, filho. Rodrigo se abaixou para ficar na altura dos meninos. Eu tive que viajar muito longe e não conseguia voltar para casa. Por que não? Mateus o encarava com desconfiança. Por quê? Porque tinha homens maus que queriam me machucar. E se eu ficasse aqui, vocês e a mamãe podiam se machucar também. Isabela sentiu vontade de vomitar ao ouvir a mentira sendo plantada na cabeça dos filhos. Mas o que ela podia fazer? Contar a verdade sobre roubo e traição para crianças de 10 anos. Igual nos filmes, perguntou Lucas, os olhos brilhando. Você é tipo um espião. Algo assim. Rodrigo sorriu. E Isabela viu o mesmo sorriso encantador que a conquistara 20 anos atrás. Por que você não ligou? Mateus continuava questionando. Nenhuma vez. A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Isabela viu quando ele percebeu que as crianças eram mais espertas do que imaginava. Eu não podia arriscar. Os homens maus podiam descobrir onde vocês estavam se eu ligasse. Mas agora pode. Lucas se aproximou, curioso. Agora sim. Os homens maus foram presos. Dona Conceição pigarreou alto. Meninos, que tal vocês irem brincar no quarto enquanto os adultos conversam? Mas tia... Vai, Lucas. Leva o Mateus.
Quando ficaram sozinhos na cozinha, Conceição serviu café para todos com mãos trêmulas. Não acredito que você está vivo, disse ela, sem olhar para Rodrigo. Essa menina chorou tanto, tanto. Dona Conceição, não me chama de dona nada. Ela se virou para ele, os olhos faiscando. Você tem noção do que essa família passou? Tem noção de quantas noites a Isabela trabalhou doente para não faltar no emprego? Quantas vezes os meninos perguntaram por que não tinham pai igual aos amiguinhos? Eu sei que... Você não sabe nada. Conceição bateu a colher na pia. Você não sabe que a Isabela desmaiou de fome quando os meninos tinham 3 anos porque dava toda a comida para eles. Você não sabe que ela vendeu até a aliança de casamento para pagar o hospital quando o Lucas teve pneumonia. Isabela tocou o braço de Conceição. Chega, tia. Ele já entendeu. Não, minha filha. Ele precisa saber. Conceição encarou Rodrigo. Enquanto você estava construindo sua vida nova, essa mulher quase morreu tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. O telefone tocou, interrompendo a atenção. Isabela atendeu, grata pela distração. Alô? Oi, Isabela. É o DR, Armando. O Lucas está bem. Armando Moreira? O pediatra que conhecera na semana passada quando Lucas caiu da bicicleta e cortou o joelho? Um homem gentil, que tratara o ferimento com cuidado e ainda ligara para saber como estava a cicatrização. Está sim, doutor. Muito obrigada por ligar. Que bom. Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas você gostaria de tomar um café comigo hoje à tarde? Posso passar aí para ver como está o curativo do Lucas e depois... Isabela olhou para Rodrigo, que escutava a conversa sem disfarçar. Uma parte dela queria aceitar o convite só para mostrar que sua vida seguira em frente. Outra parte sabia que não era justo com Armando. Hoje não vai dar, doutor. Mas obrigada pelo convite. Tudo bem, fica para outra hora então. Tchau, Isabela. Quando desligou, Rodrigo a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Namorado? Perguntou. Não é da sua conta. É sim, se tem outro homem perto dos meus filhos. Seus filhos. Isabela riu sem humor. 5 minutos aqui e você já se acha dono deles. Eu sou o pai. Pai é quem cria, não quem faz, disse Conceição, carrancuda. Rodrigo respirou fundo, claramente tentando controlar o temperamento. Olha, eu entendo que vocês estejam bravas comigo, mas eu voltei. Quero compensar o tempo perdido. Como? Isabela cruzou os braços. Posso mudar vocês para um apartamento melhor? Colocar os meninos numa escola particular? Te dar uma mesada para você não precisar trabalhar? E você acha que isso resolve tudo? É um começo. Sabe qual seria um bom começo? Você pedir desculpas. De verdade. Não ficar inventando historinhas de espião para os meninos. Rodrigo abaixou a cabeça. Desculpa, Isa, desculpa mesmo, sei que fiz tudo errado. Não me chama de Isa. Desculpa, Isabela. Eu estava desesperado na época, com medo de morrer, de vocês morrerem. E hoje você ainda tá com medo. Não. Hoje eu tenho dinheiro suficiente para proteger vocês de qualquer coisa. Dinheiro não protege de tudo, Rodrigo. Não protege de abandono, de mentira, de desilusão. Os meninos voltaram para a cozinha, claramente entediados com a bronca de ficar no quarto. Papai, disse Lucas testando a palavra, você vai morar aqui agora. A pergunta inocente criou outro momento de tensão. Rodrigo olhou para Isabela, esperando uma resposta que ela não queria dar. O papai tem a casa dele, Lucas. Mas agora que ele voltou, vocês vão casar de novo. Mateus cutucou o irmão. Burro, eles já são casados. Não somos mais, disse Isabela rapidamente. Quando uma pessoa some por muito tempo, o casamento acaba, igual ao tio Jorge da tia Conceição, perguntou Lucas. Não é bem assim, filho. Rodrigo se abaixou novamente. Quer dizer que vocês querem conhecer melhor o papai? A gente podia sair juntos hoje, ir ao shopping, brincar no parque. Os olhos dos meninos brilharam. Shopping era programa de rico. Coisa rara na vida deles. Pode, mãe, pediu Lucas. Isabela olhou para Rodrigo com raiva. Ele estava comprando o afeto dos filhos na primeira oportunidade. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, mãe. Mateus também embarcou na empolgação. Faz tanto tempo que a gente não vai no shopping. Aí eu compro um Nintendo para vocês, disse Rodrigo. Rodrigo? Isabela o repreendeu. Nintendo.
Lucas quase pulou. Sério, papai, papai! A palavra soava tão natural na boca dele que doía. 10 anos sonhando em ouvir os filhos falarem sobre o pai, e agora que estava acontecendo, ela queria que parassem. Não vai ser hoje, disse Isabela firme. Vocês mal conhecem ele. Mas mãe, sem discussão, Rodrigo se levantou. Tudo bem, então que tal eu passar aqui amanhã? A gente pode conversar mais, conhecer melhor uns aos outros. Pode trazer o Nintendo amanhã? Perguntou Lucas esperançoso. Posso trazer várias coisas. Isabela viu a armadilha se fechando. Rodrigo usaria o dinheiro como isca. E os meninos, que nunca tiveram nada, iam morder o anzol facilmente. Amanhã a gente vê, disse ela, depois que Rodrigo saiu, prometendo voltar no dia seguinte. Conceição ajudou Isabela a colocar os meninos para dormir. Eles fizeram 1000 perguntas sobre o pai, sobre onde ele morava, sobre os presentes que ia trazer. Você tá fazendo a coisa certa? Perguntou Conceição quando voltaram para a sala. Não sei mais o que é certo ou errado. Aquele homem não é mais o Rodrigo que você conheceu. Eu sei, mas os meninos merecem conhecer o pai, né? Merecem conhecer um pai de verdade, não um estranho rico querendo comprar o amor deles. Isabela encostou na janela, olhando a rua escura lá embaixo. Em algum lugar da cidade, Rodrigo estava dormindo numa cama cara, numa casa que ela nunca viu, vivendo uma vida que construiu com dinheiro roubado. E ela estava ali, no mesmo apartamento pequeno, na mesma vida simples, tentando entender como proteger os filhos de um pai que voltou dos mortos. O telefone tocou, era Armando de novo. Desculpa ligar tão tarde. Você parecia meio estranha hoje. Está tudo bem. Por um momento, Isabela quis contar tudo para ele. Queria desabafar com alguém que não fosse da família, alguém que podia ver a situação de fora. Está sim, doutor. Só. Um dia difícil. Entendo. Se precisar conversar, pode me ligar. A qualquer hora. Obrigada. De verdade. Quando desligou, percebeu que pela primeira vez em 10 anos, tinha um homem se preocupando com ela de verdade. E isso doía tanto quanto a volta de Rodrigo. No domingo de manhã, Rodrigo apareceu na porta carregando mais sacolas do que Isabela via nas compras de Natal, Nintendo, tênis de marca, roupas caras, brinquedos que ela nem sabia que existiam. Os olhos dos gêmeos brilharam como se fosse dezembro. Papai. Lucas correu para abraçá-lo e Isabela sentiu uma pontada no peito, em menos de 24 horas. O menino já tratava Rodrigo como se ele nunca tivesse sumido. Trouxe umas coisinhas para vocês, disse Rodrigo sorrindo. Coisinhas que custavam mais que o salário de 3 meses de Isabela. Rodrigo, isso é demais, protestou ela. São 10 anos de presente atrasado, Isa. Isabela. Mateus pegou um dos tênis, examinando com cuidado. Este é igual ao do Felipe da escola. Ele disse que custa R$1.000. Agora vocês têm um também. Isabela viu o brilho de satisfação nos olhos de Mateus. Pela primeira vez, ele ia ter algo que os colegas ricos tinham. E isso doía nela de um jeito que não conseguia explicar. Mãe, posso usar agora? Pediu Lucas, já calçando o tênis novo. Claro que pode, filho. Dona Conceição observava tudo da cozinha, de cara fechada. Que tal a gente sair para almoçar? Sugeriu Rodrigo. Conheço um lugar ótimo na Barra. A Barra é longe, disse Isabela. De carro não é nada. Meu carro é bem confortável. Claro que era. Tudo na vida nova dele era confortável. Posso dirigir o carro. Papai, perguntou Lucas empolgado. Quando você fizer 18 anos, te dou um carro só seu. Isabela quase engasgou com o café. Rodrigo, o quê? Quando eu tinha 18 anos, meu pai me deu um carro? Seu pai era dono de construtora. Situação bem diferente. Agora eu também tenho dinheiro. Posso dar aos meus filhos o que eles merecem. Meus filhos. Como se 10 anos de ausência não significassem nada. A gente não precisa de carro, disse Mateus sempre prático. O ônibus vai em todo lugar. Filho, vocês merecem coisa melhor que ônibus. Isabela viu quando alguma coisa mudou no rosto de Mateus. Uma expressão de quem estava começando a questionar se a vida que tinham era boa o suficiente. Vou trocar de roupa, disse ela. Se levantando, no quarto, ficou parada na frente do guarda-roupa. 3 vestidos, 2 calças jeans, algumas blusas.
Nada que servisse para almoçar num lugar chique na Barra. Escolheu a calça jeans menos desbotada e uma blusa que Conceição havia dado no aniversário dela, quando voltou. Os meninos estavam sentados no sofá, um de cada lado de Rodrigo, ouvindo histórias sobre Florianópolis. E lá tem uma ponte enorme que liga a ilha ao continente. A vista é linda. Você mora numa ilha? Perguntou Lucas impressionado. Numa parte da ilha, tenho uma casa na praia. Uma casa na praia. Mateus se animou. A gente pode visitar. Claro, nas próximas férias. Vocês passam uns dias lá comigo. Isabela sentiu o chão fugir dos pés. Acho melhor a gente ir almoçar, disse. Interrompendo a conversa, no elevador, Rodrigo segurou o braço dela. Você tá brava por causa do convite para Florianópolis. Você não pode ficar prometendo coisas sem falar comigo primeiro. São meus filhos também. Há 5 minutos, Rodrigo. Você é pai há 5 minutos. Eu sou mãe há 10 anos. Eu sei disso, sabe? Então para de agir como se pudesse tomar decisões sobre ele sozinho. O carro dele estava na garagem. Um BMW preto, blindado, que parecia saído de filme. Os meninos ficaram boquiabertos. É seu mesmo. Papai? Perguntou Lucas, passando a mão no capô. É. Quer sentar no banco do motorista? Lucas subiu no carro como se estivesse entrando numa nave espacial. Mateus o seguiu, explorando cada botão, cada detalhe. Mãe, vem ver, chamou Lucas. Tem televisão aqui dentro. Isabela subiu no banco da frente, se sentindo completamente deslocada naquele mundo de luxo. O carro cheirava a couro novo e ar-condicionado caro. Cinto de segurança, meninos, disse ela por hábito. Já coloquei, respondeu Mateus. Este banco é mais confortável que a cama da gente. A frase inocente foi como um tapa na cara de Isabela. Os filhos estavam descobrindo que existia um mundo melhor que o dela. E esse mundo tinha nome e sobrenome. Rodrigo Silva. O restaurante na Barra era do tipo que ela só via em revistas. Garçons de gravata, pratos decorados como obras de arte, preços que davam vertigem. Os meninos ficaram quietos, intimidados pelo ambiente. Podem pedir o que quiserem, disse Rodrigo. Aqui tem o melhor hambúrguer do Rio. Hambúrguer de R$40, murmurou Isabela, olhando o cardápio. Dinheiro não é problema. Claro que não era. Para ele, durante o almoço, Rodrigo contou histórias de viagens, de negócios, de uma vida que soava como ficção para os meninos. Eles escutavam fascinados, fazendo perguntas sobre lugares que nem sabiam que existiam. Papai, você já foi para a Disney? Perguntou Lucas. Já, várias vezes. E como é? Mágico. Um dia eu levo vocês lá. Mais uma promessa. Mais uma semente de insatisfação plantada na vida simples que Isabela construiu. Estavam voltando para casa quando o celular de Rodrigo tocou. Ele olhou o visor e ficou pálido. Não vai atender? Perguntou Isabela. É, trabalho. Pode esperar. Mas o telefone continuou tocando. E tocando. Papai, por que você não atende? Perguntou Mateus. Depois eu ligo de volta. Quando chegaram ao prédio, havia um homem esperando na portaria. Alto, magro, de cabelos grisalhos e terno escuro, Rodrigo o viu e parou o carro bruscamente. Merda, sussurrou. Rodrigo. Isabela o repreendeu por falar palavrão na frente das crianças. Desculpa. É que... Ele olhou para o homem novamente. Vocês sobem. Eu já vou. Quem é aquele homem? Perguntou Isabela. Ninguém importante. Mas ela viu o medo nos olhos dele. O mesmo medo de 10 anos atrás. Meninos, vamos subir, disse ela. Mas o papai resolve as coisas dele e sobe depois, no apartamento. Isabela ficou na janela observando. Rodrigo e o homem conversavam na calçada, mesmo de longe. Dava para ver a tensão. O homem gesticulava muito. Rodrigo balançava a cabeça negativamente. Quem é aquele homem, mãe? Mateus se juntou a ela na janela. Não sei, filho. Por que o papai tá com cara de assustado? Isabela não respondeu, mas suspeitava que o passado de Rodrigo estava cobrando a conta. Meia hora depois, Rodrigo subiu. Estava suando, nervoso, as mãos tremendo. Estava tudo bem lá embaixo? Perguntou Isabela. Perfeitamente mentira. Ela conhecia aquela cara desde os tempos de namoro. Quem era o homem? Investidor. Queria discutir um negócio.
No domingo. Grandes negócios não respeitam domingo. Os meninos mostraram os presentes para Dona Conceição, que fez cara de desaprovação para cada item caro. Rodrigo. Ela o chamou de canto. Posso falar com você? Eles se afastaram para a varanda. Isabela fingiu que estava arrumando a cozinha, mas escutou tudo. Escuta bem o que vou te falar, disse Conceição, a voz baixa, mas firme. Esses meninos viveram 10 anos numa realidade. Não vem você agora querer transformar eles em riquinhos mimados. Só quero dar a eles o que não tiveram. Eles tiveram amor, tiveram dedicação, tiveram uma mãe que se matou de trabalhar por eles. Isso não vale nada. Vale, mas agora podem ter mais. E quando você cansar de brincar de pai, quando a novidade passar, eles vão voltar para a vida simples. Mas agora, sabendo que existe coisa melhor, como você acha que eles vão se sentir? Rodrigo ficou quieto. Você não conhece esses meninos, continuou Conceição. Não sabe que o Mateus tem pesadelos quando tem prova na escola porque quer ser perfeito? Não sabe que o Lucas chora escondido quando vê os amigos com o pai? Não sabe que a Isabela já desmaiou de cansaço mais vezes do que posso contar? Você não tem direito de chegar aqui e querer mudar tudo. Eu tenho o direito de querer ser pai. Ter um filho não te faz pai. Criar um filho te faz pai. Então me deixa aprender. E se você não conseguir? Se for embora de novo, quem vai juntar os pedaços? Isabela saiu da cozinha. A conversa estava ficando pesada demais. Acho melhor você ir, Rodrigo. Foi um dia longo. Posso voltar amanhã. É segunda-feira. As crianças têm escola, eu tenho trabalho. Que tal na quarta? Eu busco eles na escola. A gente faz alguma coisa divertida. Vou pensar. Depois que ele saiu, os meninos foram dormir felizes. Conversando baixinho sobre o pai rico que apareceu na vida deles, Isabela ficou na sala com Conceição, tentando processar o dia. Você viu como ele ficou nervoso com aquele homem? Perguntou Conceição. Vi, e não foi coincidência. Você acha que ele ainda tá metido em coisa errada? Não sei, mas uma coisa eu sei. Homens como o Rodrigo não mudam da noite para o dia, e dinheiro fácil sempre tem preço. Você vai deixar ele continuar vendo os meninos? Isabela olhou para o quarto dos filhos. Podia ouvir eles conversando, empolgados, fazendo planos com o pai que mal conheciam. Como vou impedir? Eles já se apaixonaram por ele. E você? A pergunta pegou Isabela desprevenida. O quê? Você ainda ama ele? Isabela demorou para responder. Eu amo o homem que ele era, mas esse homem que voltou, esse eu não conheço e tenho medo dele. Medo do quê? De que ele destrua nossa família de novo. Só que dessa vez, os meninos vão lembrar, na segunda-feira de manhã, Isabela acordou com uma sensação estranha, como se alguma coisa importante estivesse para acontecer. Mas ela não soubesse o quê. Os meninos saíram para a escola falando sobre o pai, sobre os presentes, sobre as promessas de viagem. Era como se a vida deles tivesse ganhado cores novas da noite para o dia. No restaurante, tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no homem que apareceu no prédio. A cara de medo de Rodrigo não saía da cabeça dela. Alguma coisa estava errada. Isabela, você tá no mundo da lua hoje, disse Marcelo, o gerente. Já é a terceira vez que você serve água na mesa errada. Desculpa, tô meio distraída. Tudo bem em casa? Tudo. Mentira, nada estava bem. Sua vida inteira tinha virado de cabeça para baixo em 3 dias. Na hora do almoço, estava servindo uma mesa de empresários quando ouviu alguém pronunciar um nome conhecido. Sebastian Moreira está de volta ao Rio, disse um dos homens. Ah, soube que ele está atrás do tal Eduardo Silva. Isabela quase derrubou a bandeja. Sebastian Moreira, o sócio que Rodrigo havia roubado. Quem é esse Eduardo Silva? Perguntou outro. Um empresário de Florianópolis. Meio suspeito, pelo que andam falando. O Sebastian acha que ele usou identidade falsa para esconder o passado. E por que o Sebastian se interessa por ele? Dizem que o Eduardo pode ser na verdade um cara chamado Rodrigo Silva, que sumiu com uma grana preta do Sebastian há uns 10 anos. Isabela sentiu as pernas bambearem, fingiu que estava limpando a mesa ao lado para continuar ouvindo. Se for mesmo o cara, o Sebastian vai cobrar até o último centavo, com juros. O homem perdeu tudo por causa daquele roubo. A empresa, a esposa. Dizem que ela morreu de desgosto. A esposa de Sebastian morreu.
Isabela se lembrava dela vagamente. Uma mulher doce que sempre acompanhava o marido nos churrascos que faziam na época da construtora. Mesa 15 está esperando há 10 minutos, gritou Marcelo. Isabela se afastou da conversa, mas já tinha ouvido o suficiente. Sebastian estava no Rio. Sebastian sabia quem Rodrigo realmente era. E Sebastian tinha muito mais motivos para odiá-lo do que ela imaginava. Terminou o expediente ansiosa para chegar em casa. Precisava contar para Conceição o que tinha descoberto. Precisava entender se Rodrigo estava em perigo de novo. Quando chegou ao prédio, viu um homem elegante conversando com o porteiro. Alto, cabelos grisalhos, o mesmo que vira no domingo. Sebastian Moreira. Com licença, disse ela se aproximando. O senhor é Sebastian Moreira. Ele se virou surpreso. Sim, e a senhora é Isabela Santos. Sou... Como explicar? Eu era casada com Rodrigo Silva. O rosto de Sebastian mudou completamente. A expressão se suavizou, misturada com pena e raiva. Meu Deus, você é a Isabela, a grávida que ele abandonou. O senhor sabia de mim? Sabia. Rodrigo falava muito de você. E dos bebês que iam nascer? Isabela sentiu um nó na garganta. Quer subir? Acho que a gente precisa conversar, no apartamento. Conceição fez café enquanto Sebastian olhava as fotos dos gêmeos na estante. São iguais a ele, disse, a voz carregada de emoção. Rodrigo ficaria orgulhoso. Ele conheceu eles ontem. Sebastian se virou, espantado. Como assim conheceu? Ele voltou. Sábado passado apareceu no restaurante onde trabalho. Estava se passando por Eduardo Silva, filho da... Sebastian se controlou. Desculpa a linguagem. É que... 10 anos procurando esse desgraçado. O senhor quer se vingar dele? Sebastian sentou no sofá, de repente parecendo mais velho. Quero justiça. É diferente. Ele me contou que pegou dinheiro da empresa de vocês. Ah, pegou. Sebastian riu amargamente. Ele roubou R$800 mil na véspera do acidente falso, dinheiro que era para pagar fornecedores, funcionários, impostos, e o senhor perdeu tudo. Tudo. A empresa faliu em 6 meses. Tive que demitir 15 famílias, vender a casa, o carro, até a aliança de casamento da minha Maria. Maria era sua esposa. Era. Os olhos de Sebastian se encheram de lágrimas. Ela não aguentou a pressão. Teve um infarto aos 52 anos. Os médicos disseram que foi o estresse. Isabela cobriu a boca com as mãos. Meu Deus. Por isso não é vingança, Isabela, é justiça. Rodrigo matou minha esposa tanto quanto se tivesse atirado nela. Conceição voltou da cozinha com o café, percebendo a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa. Dona Conceição, este é Sebastian Moreira, o homem que Rodrigo roubou. Conceição estudou Sebastian com atenção. Você é o homem que estava aqui domingo. Era eu mesmo. Estava confirmando se Eduardo Silva era realmente Rodrigo. Agora tenho certeza. E o que pretende fazer? Perguntou Conceição. Primeiro, quero que ele devolva meu dinheiro, com juros de 10 anos. Segundo, quero que ele pague pelo crime que cometeu. E se ele não quiser pagar, aí vou ter que acionar a justiça. Tenho provas de que ele forjou a própria morte. Usou documentos falsos. Cometeu fraude. Ele vai preso? Isabela sentiu um frio na barriga. Se Rodrigo fosse preso, os meninos iam sofrer de novo. Acabaram de conhecer o pai e iam perdê-lo novamente. Tem como resolver isso sem envolver a polícia? Perguntou. Depende dele. Se devolver o dinheiro e admitir publicamente o que fez, talvez eu considere não fazer a denúncia. Quanto dinheiro? Sebastian pegou uma pasta que estava ao lado da cadeira. 800 mil mais juros de 10 anos. Dá cerca de 3 milhões de reais. 3 milhões. Conceição quase engasgou com o café. O dinheiro dele rendeu nesses 10 anos. O meu, que eu nunca tive, também deveria ter rendido. Isabela entendeu a lógica. Mas 3 milhões eram uma fortuna. O senhor acha que ele tem esse dinheiro todo? Pela vida que ele leva, pelo carro que anda, pela roupa que veste, com certeza tem. E muito mais. Posso fazer uma pergunta? Disse Isabela. Por que o senhor não foi à polícia antes? Por que me procurou primeiro? Sebastian suspirou. Porque você foi vítima tanto quanto eu. Você e essas crianças.
Quero que saiba a verdade sobre o homem com quem está lidando. Que verdade? Rodrigo não mudou, Isabela. Dinheiro fácil, mentiras, fuga quando as coisas complicam. É o padrão dele e vai acontecer de novo. Como o senhor pode ter certeza? Porque passei 10 anos investigando a vida dele. Sei que usou o dinheiro roubado para subornar gente, comprar documentos falsos, abrir empresas fantasmas. Sei que teve outras identidades antes de virar Eduardo Silva. Seu marido não é um homem de negócios bem-sucedido. É um criminoso sofisticado. As palavras de Sebastian ecoaram no silêncio do apartamento. Isabela sentia como se estivesse descobrindo um estranho no lugar do homem que amara. Tem mais uma coisa, continuou Sebastian. Rodrigo não voltou por saudade da família. Ele voltou porque está sendo investigado em Florianópolis. A Receita Federal descobriu irregularidades nas empresas dele. Como o senhor sabe disso? Tenho contatos na área. Rodrigo está numa situação delicada lá. Por isso veio para o Rio. Está fugindo de novo. Isabela se levantou e foi até a janela, lá embaixo. As crianças brincavam na pracinha, inocentes, sem saber que o pai que acabaram de conhecer podia desaparecer de novo a qualquer momento. Ele vai abandonar os meninos de novo, murmurou. Não necessariamente, disse Sebastian. Se ele pagar o que deve e enfrentar as consequências dos atos dele, talvez consiga ficar, mas precisa parar de fugir. E o senhor me ajudaria a descobrir a verdade toda. Te ajudo, porque você merece saber com quem está lidando e porque aquelas crianças merecem ter um pai de verdade, não um mentiroso fugitivo. O telefone tocou. Era Rodrigo. Oi, Isabela. Posso buscar os meninos na escola hoje? Queria levar eles para lanchar. Isabela olhou para Sebastian, que fez sinal para ela aceitar. Pode, mas... Rodrigo. Sim. A gente precisa conversar, sério. Sobre o quê? Sobre sua vida em Florianópolis. Sobre por que você realmente voltou. Silêncio do outro lado da linha. A gente conversa depois que eu trouxer os meninos. Tá bom. Quando desligou, Sebastian estava sorrindo tristemente. Ele não vai contar a verdade por livre e espontânea vontade. Homens como Rodrigo nunca contam. Então o que eu faço? Descobre a verdade por conta própria. E eu te ajudo. Conceição, que tinha ficado quieta ouvindo tudo, finalmente falou. Minha filha, você tem certeza de que quer mexer nesse vespeiro? Não tenho escolha, tia. Se não descobrir a verdade agora, vou passar o resto da vida me perguntando se Rodrigo vai sumir de novo. Então vamos descobrir, disse Sebastian, estendendo a mão. Juntos, Isabela apertou a mão dele, sentindo que estava fazendo uma aliança perigosa, mas talvez fosse a única forma de proteger os filhos de mais uma desilusão e de descobrir quem Rodrigo Silva realmente era por baixo das mentiras. Rodrigo chegou pontualmente às 5 da tarde para buscar os gêmeos na escola. Isabela o esperava no portão junto com outras mães. Tentando agir normal enquanto seu mundo desabava por dentro, depois da conversa com Sebastian, cada gesto de Rodrigo parecia falso, cada palavra uma mentira em potencial. Mãe! Lucas correu para abraçá-la, seguido por Mateus, que carregava a mochila pesada de lições. Oi, papai. Lucas se jogou nos braços de Rodrigo com naturalidade. Isabela observou a cena com o coração apertado. Em poucos dias, Lucas já tratava Rodrigo como se ele nunca tivesse saído. Mateus, mais reservado, apenas acenou. Como foi a escola hoje? Perguntou Rodrigo. Chata, respondeu Lucas. Mas agora que você voltou, posso contar para todo mundo que meu pai não morreu, né? A pergunta inocente atingiu Rodrigo como um soco. Isabela viu quando ele percebeu que os filhos tinham vivido 10 anos envergonhados de não ter pai. Claro, filho. Pode contar para quem quiser. O que eu vou falar que você estava onde? Rodrigo hesitou. Mais uma mentira para sustentar as mentiras anteriores. Fala que eu estava trabalhando longe. Muito longe. Que nem o pai do Pedro, que trabalha numa plataforma de petróleo. Isso, igualzinho. Isabela sentiu náusea. Como ele mentia com tanta facilidade. Vamos tomar sorvete, sugeriu Rodrigo. Pode, mãe, pediu Lucas. Pode, mas voltem às 7. Vocês têm lição para fazer. Eu ajudo eles com a lição, disse Rodrigo. Sempre fui bom em matemática. O Mateus também é, puxou ao pai.
Foi a primeira vez em dias que Isabela admitiu publicamente que os meninos tinham características do pai, e doeu menos do que esperava. Depois que saíram, Isabela voltou para casa onde Sebastian a esperava, com uma pilha de documentos espalhados na mesa da sala. Descobri algumas coisas interessantes sobre a vida do seu ex-marido, disse ele. Sem preâmbulos. Ex-marido não. Tecnicamente ainda somos casados. Não por muito tempo, imagino. Conceição serviu café para os dois e se sentou para ouvir. O que descobriu? Perguntou Isabela. Sebastian abriu uma pasta. Eduardo Silva existe há exatos 9 anos e 11 meses. Antes disso, não há registro nenhum dele. E como conseguiu os documentos? Dinheiro compra muita coisa, Isabela. Incluindo funcionários corruptos de cartórios, Rodrigo pagou R$50 mil por uma identidade completinha. CPF, RG, histórico escolar falso, até certidão de nascimento. R$50 mil. Conceição assobiou. Com esse dinheiro, a Isabela pagava 5 anos de aluguel. E tem mais. A primeira empresa dele em Florianópolis foi aberta com exatos R$800 mil de capital inicial. Coincidência. Ele usou o dinheiro roubado como investimento inicial, murmurou Isabela. Exato. E nos primeiros anos, fez negócios com pessoas de reputação duvidosa. Comprava terrenos de origem suspeita, vendia para construtoras que não faziam muitas perguntas. Lavagem de dinheiro. Provavelmente. Até que conseguiu se estabelecer e partir para negócios mais legítimos. Mas a base de tudo foi o roubo. Isabela pegou uma das fotos que Sebastian trouxe. Rodrigo numa festa elegante em Florianópolis. De braço dado com uma mulher loira e elegante. Quem é ela? Carla Medeiros, filha de um deputado estadual. Eles namoraram por 3 anos. A informação atingiu Isabela como um tapa, enquanto ela lutava para sustentar os filhos. Rodrigo estava namorando a filha de um político. Eles moraram juntos. Moraram numa cobertura em Jurerê Internacional. Ela achava que ele era viúvo, pai de 2 filhos que moraram no exterior com a avó. Ele contou para ela sobre os meninos. Contou uma versão romantizada. Disse que era muito jovem quando eles nasceram, que os pais da ex-esposa levaram as crianças para morar na Europa depois que ela morreu num acidente. Isabela riu sem humor. Que criativo, na história dele eu que morri. E vocês viraram europeus, acrescentou Conceição, indignada. Por que eles terminaram? Perguntou Isabela. Carla descobriu algumas irregularidades nos negócios dele. Nada grave, mas o suficiente para ela suspeitar que ele não era quem dizia ser. Começou a fazer perguntas. Ele ficou nervoso. Ela terminou tudo. Quando foi isso? Há 6 meses. 6 meses. Isabela franziu a testa. Então ele estava solteiro quando decidiu voltar para o Rio. Solteiro e com problemas, a Receita Federal de Santa Catarina abriu uma investigação sobre as empresas dele. Auditoria fiscal, busca e apreensão, o pacote completo. Sebastian mostrou outras fotos, recortes de jornal, documentos oficiais. Era como se estivesse montando um quebra-cabeças da vida secreta de Rodrigo. Ele está sendo investigado por sonegação, evasão de divisas e suspeita de lavagem de dinheiro. Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Por isso ele voltou, disse Conceição. Não foi saudade da família, foi medo da cadeia. Exato. E pelo que descobri, os bens dele já estão com ordem de bloqueio judicial, contas, imóveis, carros, tudo. Inclusive o dinheiro que ele deve ao senhor. Esse é o problema. Se a Receita chegar primeiro, não sobra nada para mim, por isso preciso agir rápido. Isabela se levantou e foi até a janela. Na rua, podia ver algumas crianças brincando. Vida normal, simples, sem complicações. Que saudade da vida que tinha antes de Rodrigo voltar. O senhor vai denunciar ele. Vou dar uma última chance. Se ele devolver meu dinheiro e assumir publicamente o que fez, deixo a justiça seguir o curso normal sem me envolver. E se ele se recusar? Aí vou à polícia. Tenho provas suficientes para incriminá-lo por roubo, falsidade ideológica, uso de documentos falsos. Ele vai preso. E os meninos? A voz de Isabela saiu embargada. Como vou explicar para eles que o pai virou criminoso? Sebastian se aproximou dela. Isabela, seus filhos merecem saber a verdade. Não agora. São pequenos demais. Mas um dia vão descobrir. É melhor que seja através de você, com amor.
do que através de um jornal ou de comentários maldosos na escola. Eles vão odiar ele, ou vão entender que pessoas cometem erros e pagam por eles. Depende de como você contar a história. O telefone tocou. Era Armando. Oi, Isabela. Desculpa incomodar, mas estou preocupado. Você pareceu estranha quando ligou semana passada. Estou bem, doutor. Tem certeza. Sua voz está diferente. Isabela olhou para Sebastian, que fez sinal para ela conversar normalmente. Aconteceram algumas coisas aqui em casa, mas está tudo sob controle. Problemas com os meninos. Não exatamente é. Complicado. Quer conversar? Posso passar aí. Ou você pode vir aqui no consultório. Por um momento, Isabela se imaginou contando tudo para Armando. O médico gentil que se preocupava com ela, que tratava os meninos com carinho, que representava estabilidade numa vida que virou um caos, hoje não vai dar. Mas obrigada pela preocupação. Isabela, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. Tá bom. Está. Quando desligou, Sebastian a observava com interesse. Namorado? Um amigo? O médico dos meninos? Parece gostar muito de você. É uma pessoa boa. Rodrigo sabe dele. Conheceu ele ontem, no telefone. Ficou meio territorial. Normal, mesmo depois de 10 anos. Você ainda é a esposa dele e a mãe dos filhos. Não sou mais nada dele, disse Isabela. Firme. Tem certeza? A pergunta ficou no ar quando eles ouviram vozes no corredor. Rodrigo estava voltando com os meninos. Esconde os documentos, pediu Isabela. Sebastian guardou tudo rapidamente na pasta. Quando a porta se abriu, eles estavam conversando casualmente sobre receitas de bolo com Conceição. Mãe, Lucas entrou correndo. O papai comprou um videogame pra gente e sorvete de 3 sabores. E que bom, amor. Mateus entrou mais devagar, observando Sebastian com curiosidade. Quem é o senhor? Sou Sebastian, amigo da sua mãe. Amigo de onde? Do trabalho dela. Rodrigo apareceu carregando sacolas de uma loja de eletrônicos. Quando viu Sebastian, seu rosto empalideceu completamente. Sebastian, disse, a voz rouca. Rodrigo, ou prefere Eduardo? O silêncio que se seguiu foi tenso o suficiente para cortar com faca. Os gêmeos olhavam de um homem para o outro, sentindo que alguma coisa importante estava acontecendo. Meninos, disse Conceição rapidamente. Vão lavar as mãos, já está na hora do jantar. Mas mãe, o papai ia ajudar com a lição. Depois da lição, Mateus vai. Quando as crianças saíram, Sebastian se levantou. Acho que chegou a hora da nossa conversa, não é, Rodrigo? Não sei do que você está falando. De 3 milhões de reais. De 10 anos de mentiras. De uma família destruída e uma esposa morta por sua causa. Rodrigo olhou para Isabela, desesperado. Isa, deixa eu explicar. Chega de explicações, disse ela. Chega de mentiras. Eu quero a verdade. Toda a verdade. E se eu não quiser contar? Então, disse Sebastian, pegando o celular. Eu ligo agora para a Polícia Federal e conto eu mesmo. Rodrigo se deixou cair numa cadeira, derrotado. Tudo bem. Vocês ganharam. Eu conto tudo. Finalmente, a verdade ia vir à tona. Rodrigo passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar 10 anos de mentiras num gesto só. Por onde vocês querem que eu comece? Pelo começo, disse Sebastian, sentando na cadeira em frente a ele. Pelo dia que você roubou meu dinheiro. Eu não roubei. Peguei emprestado. Sem avisar, sem permissão, com intenção de fugir do país. Isso se chama roubo. Rodrigo. Isabela observava o homem que amara, procurando vestígios do rapaz de 22 anos com quem se casara. Mas via apenas um estranho bem vestido tentando justificar o injustificável. Estava devendo 2 milhões para agiotas. Começou Rodrigo. Tinha 1 semana para pagar, senão iam matar vocês. 2 milhões. Isabela sentiu o ar faltar. Como conseguiu dever 2 milhões? Apostas online. Começou pequeno, mas... Viciei. Achava que ia conseguir multiplicar o dinheiro da empresa. Devolver tudo antes que alguém percebesse. E só afundou mais. Completou Sebastian. Muito mais, quando vi que não tinha saída. Pensei em contar para você, Isa. Mas você estava grávida de 8 meses. Feliz, planejando o berçário. Então decidiu fingir que morreu. Pareceu a única saída. Se eu morresse oficialmente,
Os agiotas não iriam atrás de você, e eu podia usar o dinheiro da empresa para sumir e começar de novo em outro lugar. Conceição fez um barulho de desaprovação. E nunca pensou em conversar com a Isabela, em pedir ajuda, em enfrentar o problema como homem. Tinha 22 anos, era jovem, burro, estava apavorado. E hoje? Perguntou Isabela. Hoje você tem 32, ainda é jovem e burro. Rodrigo a encarou. Hoje eu sei que fiz a escolha errada, mas não consigo voltar no tempo. Pode começar falando sobre Florianópolis, disse Sebastian. Sobre a vida de Eduardo Silva, Rodrigo suspirou. Nos primeiros anos foi difícil. Vivia com medo de ser descoberto, mas o dinheiro rendeu. Fiz bons investimentos. A vida melhorou. E você se esqueceu que tinha família aqui? Nunca esqueci. Rodrigo se exaltou. Pensava em vocês todos os dias. Contratei o detetive para saber como estavam. E quando soube que estávamos mal, a voz de Isabela saiu fria como gelo. Quando soube que eu trabalhava feito escrava, que as crianças passavam necessidade, eu pensei em mandar dinheiro. Mas como? Se aparecesse dinheiro do nada, vocês iam suspeitar. Então preferiu nos deixar passar fome a arriscar ser descoberto. Não foi assim. Foi exatamente assim, interrompeu Sebastian. Você escolheu seu conforto acima da família, igual escolheu seu conforto acima da minha família quando roubou o dinheiro. Do quarto dos meninos chegavam vozes baixas. Eles provavelmente estavam tentando escutar a conversa. E a Carla? Perguntou Isabela. A namoradinha rica de Florianópolis. Rodrigo ficou vermelho. Como vocês souberam da Carla? Investigação paga pelo próprio, disse Sebastian. 3 anos morando com ela enquanto sua esposa criava seus filhos sozinha. Que homem você é, Rodrigo? Eu contei para ela sobre as crianças. Contou que elas estavam morando na Europa com a avó. Corrigiu Isabela. Mais uma mentira. Eu ia contar a verdade quando chegasse a hora certa. Que hora certa? Explodiu Isabela. Depois de quantos anos de mentira seria a hora certa? Isabela, por favor. Não me pede, por favor. Não depois do que você fez. O volume da discussão aumentou tanto que Mateus apareceu na sala. Mãe, por que vocês estão brigando? Isabela respirou fundo, tentando se controlar. Os adultos estão conversando. Filho, volta para o quarto. Mas o papai tá chorando. Todos olharam para Rodrigo, que realmente estava com lágrimas nos olhos. Papai tá bem, Mateus, disse ele, enxugando o rosto. É só uma conversa difícil. Sobre o quê? Sobre coisas de adulto? Vai terminar a lição, filho. Mateus hesitou, mas obedeceu. Quando ele saiu, Sebastian retomou a conversa. Vamos ao que interessa. Você tem os 3 milhões que me deve. Tenho parte. Que parte? Uns 2 milhões, talvez um pouco mais. E o resto? Está bloqueado pela Receita Federal. Eles congelaram minhas contas na semana passada. Sebastian se recostou na cadeira. Então você voltou para o Rio porque está quebrado. Não quebrado só, temporariamente sem acesso aos recursos. E achou que ia fazer o quê? Pedir dinheiro emprestado para a Isabela. Pensei em recomeçar aqui, montar um negócio, juntar dinheiro para pagar todo mundo. Com que garantia? Perguntou Isabela. Sua palavra, depois de 10 anos de mentiras. Isa, eu mudei. Eduardo mudou. Rodrigo continua o mesmo covarde que fugiu 10 anos atrás. O telefone de Sebastian tocou. Ele atendeu, conversou baixo por alguns minutos. Depois desligou com uma expressão sombria. Era meu advogado. A Polícia Federal já está a caminho. Rodrigo empalideceu. Como assim? Fiz a denúncia hoje de manhã. Uso de documentos falsos, falsidade ideológica, fraude fiscal. Você vai ser preso, Rodrigo. Mas você disse que ia me dar uma chance. E dei. A chance era você confessar tudo e devolver meu dinheiro. Você confessou, mas não pode devolver. Então a justiça vai ter que tomar as providências. Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. E os meninos? Como vou explicar que o pai deles vai ser preso? A verdade, disse Conceição. Você vai contar a verdade. Que verdade? Que o pai que eles acabaram de conhecer é um criminoso. Que o pai deles cometeu erros graves e vai pagar por isso. Corrigiu Sebastian, mas que ainda assim é o pai deles. Eles vão ficar traumatizados. Vão ficar mais traumatizados se descobrirem por outras pessoas.
disse Conceição. Criança é mais esperta do que a gente pensa. Eles já sabem que alguma coisa está errada. A campainha tocou. 2 homens de terno se identificaram como agentes da Polícia Federal. Estamos procurando por Eduardo Silva, também conhecido como Rodrigo Silva. Sou eu, disse Rodrigo, se levantando. O senhor está preso por uso de documentos falsos, fraude fiscal e falsidade ideológica. Tem o direito de permanecer calado. Isabela não conseguiu escutar o resto. Só via Rodrigo sendo algemado na sua sala, enquanto os filhos observavam pela fresta da porta do quarto. Mãe, Lucas correu para ela. Por que estão prendendo o papai? Ele fez algumas coisas erradas. Amor, que coisas? Coisas de adulto. Vamos conversar depois. Papai, Lucas tentou correr para Rodrigo, mas Conceição o segurou. Não, meu filho. Deixa os homens trabalharem. Rodrigo olhou para os filhos uma última vez antes de sair. Eu amo vocês, disse, a voz embargada. Nunca se esqueçam disso. Eu também te amo, papai, gritou Lucas, chorando. Mateus apenas observava, sério, tentando entender o que estava acontecendo. Depois que levaram Rodrigo, a casa ficou em silêncio. Os gêmeos se abraçaram no sofá, confusos e assustados. Mãe, disse Mateus, o papai vai voltar. Isabela se sentou entre eles, puxando os 2 para perto. Não sei, filho. Ele vai ter que resolver os problemas dele primeiro. Que problemas? Ele mentiu sobre algumas coisas importantes. E quando adultos mentem sobre coisas importantes, às vezes tem que ficar um tempo longe para aprender a não mentir mais. Igual quando você me colocou de castigo por ter mentido sobre a nota da prova, perguntou Lucas. Mais ou menos isso. Só que o castigo dos adultos dura mais tempo. Muito mais tempo. Não sei. Amor, depende de quantas mentiras ele contou. Sebastian se aproximou deles. Posso falar uma coisa? Isabela assentiu. Meninos, vocês têm uma mãe muito corajosa e uma tia Conceição que ama vocês mais que tudo. Isso não vai mudar nunca, independente do que aconteça com o papai de vocês. Obrigado, tio Sebastian, disse Lucas. Tio Sebastian vai ajudar a gente a descobrir toda a verdade sobre o papai, explicou Isabela, para que vocês entendam por que ele teve que ir embora. E depois ele pode voltar, perguntou Mateus. Talvez, se ele aprender a falar sempre a verdade, naquela noite, depois que os meninos dormiram, Isabela ficou na sala com Conceição e Sebastian. Eu fiz a coisa certa, perguntou Sebastian. Fez, respondeu Conceição. Essa família já sofreu demais por causa das mentiras dele. E agora? Perguntou Isabela. Agora vocês vivem, disse Sebastian. Sem mentiras, sem medo, sem ficar esperando que ele fuja de novo. Ele vai ficar muito tempo preso. Depende. Se colaborar com a justiça, confessar tudo. Devolver o que conseguir. Talvez 2, 3 anos. E se não colaborar, até 10 anos. Isabela encostou na janela, olhando as luzes da cidade. Em algum lugar, numa cela, Rodrigo estava descobrindo que fugir das consequências só adiava o acerto de contas. Sabe de uma coisa, disse ela. Pela primeira vez em 10 anos, eu sei exatamente onde ele está. E pela primeira vez em 10 anos, isso a tranquilizava. 2 semanas depois da prisão de Rodrigo, a vida tentava voltar ao normal, mas nada parecia igual. Os meninos faziam 1000 perguntas que Isabela respondia com paciência, sempre tentando equilibrar a verdade com a proteção que eles mereciam. Mãe, o Pedrinho da escola disse que pai preso não volta nunca, disse Lucas, mexendo distraído no prato de macarrão. O Pedrinho não sabe de nada, respondeu Mateus, defendendo o pai. Nosso pai vai voltar, né, mãe? Isabela respirou fundo. Essa conversa se repetia todos os dias. Vocês lembram do que conversamos? O papai fez coisas erradas e precisa aprender com os erros. Quando aprender, pode ser que volte. Mas a gente pode visitar ele, insistiu Lucas. Ainda não. Amor, ele precisa ficar um tempo sozinho, pensando. Igual quando eu brigo com o Mateus e você manda cada um para um canto. Mais ou menos isso, na verdade. Rodrigo tinha direito a visitas. Mas Isabela não sabia se era bom para os meninos verem o pai numa prisão. Sebastian a aconselhara a esperar até que ele demonstrasse mudança real, não apenas arrependimento de mentirinha. A campainha tocou
e Isabela foi atender. Era Armando, carregando uma sacola de remédios e um sorriso preocupado. Oi, trouxe vitaminas para os meninos. Você falou que eles estavam meio desanimados. Obrigada, doutor. Quer entrar? Se não for incômodo. Armando entrou e cumprimentou Dona Conceição, que fazia questão de estar sempre presente quando ele aparecia. Os meninos o receberam com alegria genuína. Tio Armando. Lucas correu para abraçá-lo. Você trouxe remédio gostoso. Trouxe. E umas balas de vitamina C. Que legal. Mateus se juntou ao irmão. Você quer ver meu videogame novo? Videogame novo. Armando olhou para Isabela, surpreso. É uma longa história, disse ela no quarto dos meninos, enquanto eles mostravam o Nintendo para Armando. Isabela observava a naturalidade da interação. Armando se abaixava para ficar na altura deles, escutava com atenção, ria das piadas bobas, tudo o que um pai deveria fazer. Derrer Armando, disse Mateus. De repente sério. O senhor acha que pai preso é pai ruim? Armando olhou para Isabela, pedindo permissão para responder. Acho que pessoas fazem coisas ruins às vezes, mas isso não as torna ruins para sempre. Seu pai fez escolhas erradas, mas isso não significa que ele não ama vocês. Mas a gente pode gostar de outro homem como se fosse pai, perguntou Lucas, inocente. Lucas. Isabela o repreendeu, vermelha de vergonha. O que foi, mãe, o Doere? Armando é legal. E ele gosta da gente. Claro que posso gostar de vocês, disse Armando sorrindo. Vocês são meninos incríveis. E da nossa mãe? Você gosta da nossa mãe também? A pergunta direta deixou todos sem resposta por alguns segundos. Gosto muito da sua mãe, respondeu Armando honesto. Ela é uma mulher muito especial. Então pode casar com ela, continuou Lucas. Daí a gente teria pai de novo. Lucas, para. Isabela estava mortificada. Vamos deixar o doutor em paz. Tudo bem, disse Armando, gentil. São perguntas normais para crianças que estão tentando entender a vida. Na sala, depois que os meninos foram dormir, Isabela se desculpou pela situação. Desculpa o interrogatório. Eles estão confusos com tudo o que aconteceu. Não precisa se desculpar. Eles são inteligentes. Estão tentando organizar os sentimentos. É difícil para eles entenderem por que o pai que acabaram de conhecer teve que ir embora de novo. Armando se aproximou dela no sofá. E para você? Como está lidando com tudo isso? Não sei. Tem dias que sinto raiva, outros que sinto pena dele. E tem dias que me pergunto se não fui eu que fiz alguma coisa errada. Você não fez nada errado, Isabela. Foi vítima, tanto quanto as crianças. Mas talvez se eu tivesse sido uma esposa melhor, se tivesse percebido que ele estava com problemas... Pare com isso. Armando pegou a mão dela. Você tinha 22 anos. Estava grávida? Não tinha como adivinhar que seu marido estava envolvido com agiotas. Mas eu devia ter notado alguma coisa. Homens como seu ex-marido são experts em esconder problemas. Não se culpe por ter confiado na pessoa que amava. Isabela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. É que 10 anos, Armando, 10 anos da minha vida baseados numa mentira. Como confio em alguém de novo. Devagar, um dia de cada vez, e com alguém que mereça sua confiança, eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Conceição pigarreou na cozinha, lembrando que estava ali. Armando, disse Isabela de repente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você se interessa por uma mulher com 2 filhos e uma vida complicada? Você podia ter qualquer mulher, porque quando olho para você, vejo força, coragem, amor incondicional. Vejo uma mulher que lutou sozinha por 10 anos e criou 2 meninos incríveis. Por que eu não me interessaria por alguém assim? Mas os meninos, eles vão sempre fazer parte do pacote. Eu sei. E se um dia você me deixar, quero fazer parte da vida deles também. A declaração foi tão sincera que Isabela sentiu o coração acelerar. Armando, eu sei que é cedo para falar dessas coisas. Sei que você precisa de tempo para se curar, mas quero que saiba que estou aqui. Não vou desaparecer. Não vou mentir. Não vou prometer o que não posso cumprir. Como posso ter certeza? Porque você me conhece há meses, viu como trato vocês, como me comporto. Minha vida é aberta, transparente. Não tenho identidades falsas, não tenho segredos. Isabela riu entre as lágrimas. A diferença é gritante mesmo. E outra coisa.
Se você decidir me dar uma chance, não vai ser porque estou tentando comprar seu amor com presentes caros. Vai ser porque construímos algo real, baseado em confiança. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Sebastian. Isabela, preciso te contar uma coisa. Rodrigo pediu para falar comigo. Como assim? Ele quer me encontrar na prisão. Disse que tem uma proposta para fazer. Que tipo de proposta? Não disse. Mas o advogado dele ligou insistindo que é importante. Você vai. Vou. Mas quero que você venha comigo. Ele pediu especificamente para você estar presente. Isabela olhou para Armando, que assentiu encorajadoramente. Quando? Amanhã de manhã você topa. Topo. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Depois que desligou. Armando segurou suas mãos. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Preciso olhar nos olhos dele e ouvir se finalmente vai falar a verdade. Posso ir com você? Não é permitido. Só família e advogados. Então vou ficar com os meninos enquanto você vai. Não precisa. Quero ficar. Eles gostam de mim. E você vai ficar mais tranquila sabendo que estão bem. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Ficou imaginando o que Rodrigo queria falar. Que proposta tinha a fazer. Parte dela esperava que fosse um pedido sincero de desculpas. Outra parte temia que fosse mais uma tentativa de manipulação. Na manhã seguinte, se arrumou com cuidado. Queria estar elegante, mas não exageradamente. Queria que Rodrigo visse que ela estava bem, que tinha seguido em frente. Mãe, você vai ver o papai? Perguntou Lucas no café da manhã. Vou conversar com ele, sim. Pode falar que a gente tá com saudade. Isabela hesitou. Seria justo dar essa esperança para Rodrigo. Posso falar que vocês estão bem e que se comportam direitinho. E que a gente gosta do tio Armando, acrescentou Mateus. Mateus. Isabela ficou vermelha. O quê? É verdade, ele é legal com a gente. Armando riu, preparando o lanche dos meninos. Podem falar para seu pai que cuidei bem de vocês enquanto sua mãe estava fora. É importante ele saber que vocês estão protegidos. Na hora de sair, Armando deu um beijo na testa de Isabela. Seja forte, mas seja justa. Com ele e com você mesma. Como assim? Se ele realmente mudou, mereça uma segunda chance. Mas se ainda é o mesmo manipulador de sempre, não deixe que te confunda. Isabela assentiu, respirou fundo e saiu para enfrentar o fantasma do passado mais uma vez, porque talvez fosse a última vez que precisaria fazer isso. O presídio era exatamente como Isabela imaginava. Cinzento, frio, cheio de regras e revistas humilhantes. Ela e Sebastian passaram por 3 controles de segurança antes de chegarem à sala de visitas. Um ambiente pequeno com mesas de plástico e cadeiras desconfortáveis. Quando Rodrigo apareceu, Isabela quase não o reconheceu. O uniforme da prisão, o cabelo desgrenhado, a barba por fazer, tudo contribuía para uma aparência que contrastava brutalmente com o empresário bem vestido que conhecera 2 semanas atrás. Obrigado por virem, disse ele sentando na cadeira de frente para eles. O que você quer, Rodrigo? Perguntou Sebastian direto ao ponto. Quero fazer um acordo. Que tipo de acordo? Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para o discurso mais importante da vida. Vou confessar tudo. Cada crime, cada mentira, cada centavo que peguei. Vou colaborar com a justiça e devolver tudo o que conseguir. Em troca de quê? Perguntou Isabela. Em troca da chance de conhecer meus filhos de verdade quando sair daqui? Sebastian riu amargamente. Você acha que pode negociar o amor das crianças? Não estou negociando nada. Estou assumindo as consequências dos meus atos e pedindo uma oportunidade de ser um pai de verdade. E por que devemos acreditar em você? Perguntou Isabela. Depois de todas as mentiras. Porque não tenho mais nada a perder, respondeu Rodrigo, os olhos mareados. Perdi o dinheiro, perdi a liberdade, perdi a dignidade. A única coisa que me resta é a esperança de que um dia vocês possam me perdoar. Perdão não se pede, disse Isabela. Se conquista. Eu sei. E quero uma chance de conquistar. Sebastian se recostou na cadeira. Fala logo o que você tem a oferecer. Tenho informações sobre outras pessoas envolvidas nos meus negócios. Políticos, empresários, funcionários públicos. Se eu colaborar, posso reduzir minha pena de 10 para 3 anos. E depois,
quero reconstruir minha vida, de verdade. Dessa vez, sem mentiras, sem identidades falsas, sem fugir dos problemas. Isabela o estudou. Havia algo diferente no olhar dele. Uma humildade que nunca vira antes. Como eu sei que não é mais uma encenação, porque não tenho mais força para encenar. Isa, ele usou o apelido sem perceber. 2 semanas aqui dentro me fizeram entender o que realmente importa. E o que importa? Vocês, os meninos, a família que joguei fora por covardia. Já era tarde demais quando você jogou fora, disse Isabela. Agora é tarde demais mesmo. Não diz isso, por favor. Rodrigo, eu refiz minha vida. Os meninos refizeram a vida deles. Você não pode aparecer agora querendo que a gente pare tudo para te esperar. Não quero que parem nada. Só quero uma chance de fazer parte da vida deles, mesmo que seja pouco, mesmo que seja aos poucos. Sebastian observava a conversa em silêncio, mas Isabela percebia que ele estava analisando cada palavra, cada gesto. E se eu disser não? Perguntou Isabela. Aí eu vou confessar tudo mesmo assim, porque é a coisa certa a fazer. Mas vou morrer sabendo que destruí a única coisa boa que tinha na vida. Você já destruiu. Rodrigo, há 10 anos. Então me deixa tentar reconstruir, nem que leve outros 10 anos. Isabela sentiu um nó na garganta. Havia sinceridade na voz dele, uma vulnerabilidade que nunca vira antes. Os meninos perguntam por você, disse ela. Baixinho, perguntam. Todo dia. Querem saber quando você vai voltar, se vão poder te visitar. E o que você fala? Que você precisa aprender a falar sempre a verdade antes de voltar. Rodrigo baixou a cabeça. Eles vão conseguir me perdoar? Não sei. Crianças são mais generosas que adultos, mas também são mais sinceras. Se você fizer besteira de novo, eles não vão esquecer. E você? Ele a encarou. Você consegue me perdoar? Isabela demorou para responder. Ainda não sei, mas sei que consegui parar de te odiar. É um começo. É tudo que posso oferecer agora. Sebastian pigarreou. Rodrigo, se você realmente quer colaborar com a justiça, precisa do meu depoimento. Sou a principal vítima dos seus crimes. Eu sei. E quero que fique claro. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pela Isabela e pelas crianças. Elas merecem paz. Obrigado, Sebastian, de verdade. Não me agradeça ainda. Você vai ter que provar que mudou. E se um dia sair daqui e fizer as crianças sofrerem de novo, eu mesmo te ponho de volta na cadeia. Não vai precisar. Eu juro. Juramentos seus não valem nada, disse Isabela se levantando. Só ações valem. Então me deixa agir. Quando sair daqui, me deixa provar que posso ser o pai que eles merecem. Se sair e se conseguir provar, são 2 condições bem grandes. A visita terminou com mais perguntas que respostas. No carro, voltando para casa, Sebastian dirigia em silêncio enquanto Isabela processava a conversa. Você acha que ele mudou mesmo? Perguntou ela. Acho que ele entendeu que não tem mais para onde fugir, respondeu Sebastian. Às vezes é isso que as pessoas precisam para mudar de verdade. E se for só mais uma manipulação, aí vocês tocam a vida sem ele, como fizeram até agora. Quando chegou em casa, os meninos correram para abraçá-la. Armando estava na cozinha com Conceição, ajudando a preparar o almoço. Como foi, mãe? Perguntou Mateus. Você viu o papai? Vi. Ele mandou dizer que ama muito vocês. Ele tá bem. Está triste, mas bem. Quando ele vai voltar, ainda vai demorar, filho. Mas ele prometeu que quando voltar, vai ser um pai melhor. Melhor como? Vai falar sempre a verdade. Vai estar presente quando vocês precisarem. Vai ser responsável. Lucas se agarrou na perna dela. Mas o tio Armando pode continuar vindo aqui. Eu gosto dele. Isabela olhou para Armando, que sorriu encorajadoramente. Claro que pode, amor. O tio Armando é nosso amigo. E se o papai voltar e não gostar do tio Armando, aí o papai vai ter que aprender a dividir, disse Mateus. Pragmático. A gente tem espaço no coração para mais de uma pessoa. À noite, depois que as crianças dormiram, Isabela ficou na varanda com Armando, olhando as estrelas. Você tem medo de que ele volte? Perguntou Armando. Tenho medo de que ele volte e seja o mesmo de sempre,
E tenho medo de que ele volte mudado e eu não saiba como lidar com isso. E se ele não voltar, aí a vida continua, como sempre continuou. Armando pegou a mão dela. Seja como for, você não vai estar sozinha dessa vez. Como pode ter certeza? Porque eu amo você, Isabela, e amo os meninos. Não vou fugir quando as coisas ficarem difíceis. Nem se Rodrigo voltar e quiser reconquistar a família. Principalmente se ele voltar, porque aí vocês vão precisar de alguém que ofereça estabilidade enquanto descobrem que lugar ele pode ocupar na vida de vocês. Isabela se virou para ele. Você realmente toparia dividir? Ser pai dos meninos sabendo que eles têm outro pai? Amor não é sobre posse, Isabela. É sobre cuidar. E eu quero cuidar de vocês. Independente de quantas pessoas mais estejam cuidando também. E se não der certo, se for complicado demais, aí a gente enfrenta junto, como famílias de verdade fazem. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Família de verdade. Gosto do som disso. Eu também, 6 meses depois, Isabela estava no jardim do novo apartamento. Um lugar maior, mais claro, que Armando a ajudara a escolher. Plantando rosas com os gêmeos. Lucas regava as mudas com entusiasmo, encharcando mais o chão que as plantas. Mateus lia as instruções de plantio com seriedade científica. Mãe, o tio Armando disse que pode plantar girassóis ali no canto. Disse Lucas, apontando para um espaço vazio. Pode. Girassóis são lindos. E crescem rápido, acrescentou Mateus. Em 3 meses já estarão floridos. 3 meses. Exatamente o tempo que faltava para Rodrigo sair da prisão. Se tudo corresse como planejado, ele tinha cumprido a promessa. Confessou tudo. Devolveu o que conseguiu. Colaborou com a justiça. Sebastian recuperara parte do dinheiro e finalmente encontrara paz. O telefone tocou. Era Sebastian. Isabela, tenho novidades. Rodrigo vai sair na próxima semana. Já? Liberdade condicional, comportamento exemplar, colaboração com a justiça, toda a papelada em ordem. E agora? Agora ele vai ter que provar que realmente mudou. Isabela olhou para os filhos, que cresciam como as plantas do jardim. Devagar, mas com raízes fortes. A gente vai estar pronto para isso, disse ela, porque finalmente, depois de 10 anos, Isabela Santos sabia quem ela era. Uma mulher forte, uma mãe dedicada, uma pessoa capaz de amar sem medo, e isso ninguém podia tirar dela, nem mesmo o fantasma do passado que logo voltaria para aprender a viver no presente. O jardim estava florindo, e ela também